noite, Cris. Olá, tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Obrigada pelo convite para o webinar, para o pessoal que acompanha o Gestão Fitness. O tema que a gente vai falar é o SAC, Serviço de Atendimento ao Colaborador. Mas primeiro, fala um pouquinho de você, para o pessoal que ainda não te conhece. Você é professora da escola, com 2 cursos, o de liderança e o de gestão de pessoas. Então, fala um pouquinho de você, sua trajetória aí no nosso mercado. Claro. Na verdade, assim, né? Eu sou originalmente uma profissional de educação física. Atuei em academia e tal. Aí eu percebi que tinha um gargalo gigante na questão humana, do relacionamento, que é uma coisa que, por incrível que pareça, eu não sou a melhor pessoa. Mas eu achava que isso era eu tinha uma vontade de que as pessoas se dessem bem, né? Então eu comecei a olhar para isso como sendo uma porta de entrada, né? E eu comecei a estudar gestão de pessoas, depois o RH. Então faz uns 20 anos, mais ou menos, que eu navego por essas águas, né? Do RH e da gestão das pessoas. E eu continuo achando realmente que é um gargalo. Eu acho que, de uma certa maneira, eu acertei o gargalo, a mão, porque hoje nunca se falou tanto do envolvimento das pessoas no mundo corporativo como um todo, não só o fitness, né? O fitness porque é uma estrutura um pouco mais familiar, é menos convencional, o que é um privilégio, mas precisa ser bem trabalhado, bem tratado, bem olhado. Então, a minha missão aqui é desenvolver talentos, competências, não só na equipe de pessoas, né, nos colaboradores, mas também em donos e gestores, porque eu acredito que uma boa empresa para se trabalhar é feita de dono, gestor e equipe como um todo. E, claro, os seus clientes, né, que justifica a existência da empresa. Claro. Então, Cris, esse assunto foi interessante que a gente bateu um papo, né? Eu nunca tinha ouvido falar e com certeza muita gente nunca ouviu falar no SAC. Todo mundo conhece o serviço de atendimento ao cliente, porque a gente está sempre, né? A maior parte do nosso tempo a gente está de olho no cliente. Claro. E aí você elaborou essa metodologia que se chama Serviço de Atendimento ao Colaborador. Conta pra gente o que é, de onde surgiu essa Primeiro, claro, primeiro é que eu fiz uma brincadeira, né? SAC, Serviço de Atendimento ao Colaborador. Na verdade, aqui o que a gente está falando é sobre gestão de talentos. Porque se a gente está pensando em fidelizar cliente, antes disso, a gente precisa fidelizar o nosso colaborador. Então, eu fiz uma brincadeira, ué. Da mesma maneira que você tenta fidelizar o cliente, vamos fidelizar a equipe de trabalho. Inclusive donos, gestores, tá? Porque todos são colaboradores, né? Aí eu, olhando para isso, eu sempre fiquei intrigada, né? Como é que eu posso tangibilizar pessoas? Uma coisa que eu descobri na gestão das pessoas em gestão de pessoas, é que tudo é tangível. A gente consegue medir tudo. Partindo do princípio do BSC, de questões de administração, né, que para você ter um bom resultado você precisa medir bem, porque senão você não vai conseguir gerir, eu entrei por essa linha de raciocínio para usar a gente, que é um recurso da empresa, como é qualquer outra coisa. É uma ferramenta de trabalho, pessoas são ferramentas de trabalho. Então eu comecei a fazer esse paralelo, né, entre o que é prático, o que é factível, através das pessoas, que é a minha maior missão, né? Poder tornar tangível, mais qualificado as pessoas para melhores resultados, entrega e prosperidade. E aí, lendo um livro sobre motivação 3.0, porque eu já trabalhava com comportamento, eu já trabalhava com os pilares da gestão das pessoas, avaliação de desempenho, treinamento, recrutamento e seleção, que é um serviço que a gente presta aqui. E aí eu falei, pessoas, né? Deixa eu dar uma olhada nessa parte do comportamento. Então eu comecei a fazer essa conta. Aí eu lendo, e todo mundo sempre me perguntando, mas como que eu motivo pessoas? Por que as pessoas não fazem o que precisa? Por que eu falo 10 vezes e as coisas não acontecem? Isso também sempre me intrigou muito, né? Eu nunca precisei que ninguém me dissesse 10 vezes a mesma coisa. Então, eu falei, bom, eu vou
começar a medir isso de outra maneira e lendo um livro como qualquer outro, Daniel Pink, Drive 3.0, que é o nível de satisfação. Ele mostra ali a diferença entre a motivação 1.0, 2.0, 3.0. Pô, motivação tem a ver com gente, né? Eu falei, nossa, aqui tem um fio para eu puxar. Então eu comecei, ele fala dos 3 principais pilares da motivação humana atual, né? A motivação 3.0, porque a 1.0 tinha a ver com emprego, o fato do cara estar empregado já era um motivo dele se automotivar, né? O segundo, e era muito mais apoiado na filosofia do trabalho, que é a subsistência. O segundo é a motivação pela meritocracia, ou seja, bônus, comissionamentos, então entrega de resultado, mais ganho. E a terceira agora que deixou um pouco de ser aquela coisa da grana e para ser o pertencimento, né? Então a 3.0 fala de experiência, fala de prosperidade, fala daquilo que o colaborador sente que ele é capaz de gerar através dos próprios punhos. Uhum. Isso é uma coisa muito sutil e muito humana. É fácil porque você fala e as pessoas entendem isso. Então, esses 3 pilares são... Aí a motivação 3.0 se baseia em 3 pilares de autonomia, excelência e propósito, que é o que descreve a motivação 3.0. Então, eu me apoiando nisso, junto com um amigo meu de mercado, a gente desenhou esses 3 pilares em formato de pergunta, que a gente chama de NPS de motivação. Esse NPS de motivação tangibiliza a quantas andam o nível de satisfação das pessoas sobre a excelência, o propósito e a autonomia que elas têm dentro do ambiente corporativo. Somados à experiência que eu tenho com a parte comportamental, as dores dos empreendedores, que eu tenho até uma série falando disso. As dores dos empreendedores, o perfil comportamental, o feedback em relação à liderança. A hora que você cruza todas essas informações, deu o saque. Eu falei, nossa, isso aqui me dá até arrepio. Toda vez que eu falo, me dá arrepio. Isso aqui dá para a gente fazer muita coisa, porque aí eu tenho respostas efetivas para dar. Porque quando você pergunta, como é que eu motivo alguém? Eu vou dizer, bem, primeiro você tem que saber o que essa pessoa deseja, o que ela quer, né? Uhum. Se ela está alinhada com aquilo que ela faz, se o perfil dela combina com as funções que ela desempenha. Não adianta treinar gente que não gosta do que faz. Então, tudo isso que ficava no intangível, agora eu consigo tangibilizar através de pergunta. E sob o olhar do colaborador. É igual a serviço de atendimento a cliente. Ah, você gosta de treinar aqui de 0 a 10 quanto? Ah, você gosta de fazer o que você faz de 0, no caso 1 a 10, né? De 1 a 10 quanto? E o cara vai dizendo isso e você fala, meu, o cara não tá feliz, ele não gosta do que ele faz, qual é a possibilidade dele dar certo? Então, como é que funciona isso? Como é que são essas perguntas, assim, nessa metodologia? Como é que funciona a aplicação disso? Bom, são formulários, né, que são tudo eletrônico, a gente faz isso para agilizar também o processo, porque senão é muita folha, né? Então é eletrônico, então são 4 formulários ou quizzes, né, que a gente chama, de perguntas. Um é sobre o clima organizacional, que é o tal NPS, né, da motivação. Outros são sobre os perfis comportamentais. O outro é das dores, que aí é de cunho mais dissertativo, que o dono e o gestor respondem. E o feedback da liderança. Sempre lembrando que a cascata que a gente fala, o organograma da empresa, todos precisam responder, senão não faz sentido. O dono é colaborador tanto quanto. Então, isso é uma coisa primordial para dar certo. Senão as pessoas entram numa coisa chamada descrédito ou descrença. Eles param de acreditar de que vai dar certo. Esse é o maior ruído, inclusive, no mundo corporativo, e não é só do fitness, não é um privilégio nosso, tá? Então eu faço, a gente manda para toda a equipe e a gente faz uma comparação entre as respostas da equipe e a resposta do dono. E nessa hora aparecem os grandes ruídos, porque é como se fosse um cabo de guerra, né? O dono espera que o colaborador faça a parte dele e o colaborador espera que o dono também faça. E aí tem o gestor nesse, que a gente chama de gestão sanduíche, né, o do hambúrguer, né, é engraçado. Mas enfim, que é a pressão, porque o gestor que não é dono, ele tem a caneta até a página 9, né?
É verdade. E ele fica no meio dos dois nesse conflito aí dos dois lados, né? Nem ele, nem a equipe, nem o dono, nem ninguém vai ter resultado. E, consequentemente, quem sofre com isso? O cliente. O Porque aí cliente. ele escolhe aonde vai pôr o dinheiro dele. Então, essa metodologia é assim que funciona, tão simples quanto parece. Ela não é que ela é complicada, ela é trabalhosa, porque para cada pergunta que a gente faz e o cruzamento com outra pergunta te dá uma nova situação. É curioso isso, porque eu posso dar um exemplo? Dá um exemplo dessas perguntas, como é que funciona? Então, assim, por exemplo, vamos falar de uma pergunta de autonomia. Você se sente capaz, ou você se sente capaz de tomar suas próprias decisões daquilo que você tem que fazer e depois comunicar à sua chefia? Né? Isso é uma pergunta. O dono vai dizer que ninguém lá faz nada. Então, ele dá uma nota baixa para essa pergunta, um exemplo. A equipe vai dizer que dá uma nota alta para essa pergunta. Eu faço as coisas. Quando você compara, e aí você cruza com o perfil do cara, com o feedback da liderança, com os ruídos que existem, com as dores dele, você vai ver que, na verdade, ele é um cara super centralizador, que não confia em ninguém, não dá permissão, e ele vira as costas e as pessoas fazem do jeito delas, porque se não fizerem, nada acontece. Então, isso é um ruído de autonomia gigantesco, que é um vale entre gestão e equipe. Quando a gente compara essas duas notas para a mesma coisa, eu estou dando um exemplo assim, sabe, genérico. Sim, mas dá para entender, sim. Espero que esteja sendo claro. Sim. Quando a gente faz essa interpretação, eu digo, dono, o que a equipe espera de você é que você seja o tomador de decisão que você está aqui para ser. E para que eles saibam que se o que eles estão fazendo está de acordo com o que a empresa espera deles também. Então, essa autonomia que é uma coisa ilusória, de que cada um pode fazer as coisas, é mentira. Porque no final conta o propósito, no caso a meta, o objetivo do porquê aquela empresa existe. Você entendeu? Sim. Então isso, a hora que a gente trata isso, então, você precisa dar mais autonomia. Mas os caras não sabem fazer nada direito, sabe aquela história? Ninguém faz nada direito, como é que eu vou deixar eles fazerem do jeito deles? Sim, mas se você não disser o que eles têm que fazer, eles vão fazer do jeito deles, você querendo ou não. Né? E aí, mas então você está me dizendo que você quer que eu trabalhe? Eu falo, eu estou dizendo que eu quero que você trabalhe. Estou dizendo que você tem que trabalhar. Tem que estar lá. Assim, não dá para você ser um cara que passa uma vez por semana para ver se está todo mundo... Sabe, é uma gestão muito tóxica isso. Isso intoxica as pessoas. Tá aí usando um termo de RH aqui, né? Então, eu falo, se você não quer estar aqui todo dia, de que maneira você pode estar sem estar? Um exemplo. Aí é uma pergunta de coaching. Claro que a metodologia é apoiada em coaching, é o coaching de negócios, é o tal do coaching business e tal. Aí ele diz, bom, beleza, eu posso vir aqui 2 vezes por semana e as outras 3 eu posso ter Aí ele chega à conclusão de que ele pode ter alguém ali. Claro, não pode ser qualquer um. Não pode, eu vou falar, tá? Não pode ser filho, primo, tio, padrinho, não pode ser isso. Tem que ser alguém que faça parte do ambiente, que conheça a estrutura, que pode ser o filho, tio, padrinho, mas desde que isso esteja dentro de um conceito empresarial, corporativo, de que seja alguém que de fato vai dar apoio para a equipe, entende? Não quebra galho, né? Tô falando só de uma pergunta, são 15. Sim. A gente faz 15 perguntas, 5 de autonomia, 5 de excelência e 5 de propósito, e cada uma delas dá um cenário como esse aqui que eu estou te contando, por exemplo, que é a hora que eu comparo, que a empresa respondeu, que o gestor respondeu, que o dono respondeu, dá um ruído gigante. Conta então Oi. Não, desculpa, eu não ia falar que ninguém fala a mesma língua, né? Daí, Conta um exemplo aí de alguma transformação, de alguma empresa como é que estava o antes, né? Porque aí, para o pessoal entender, em que momento o gestor sente a necessidade desse tipo de metodologia na academia, porque a gente sabe que aqui não é só deixar o colaborador feliz, mas porque no final de tudo a gente tem o objetivo de atender bem o cliente, de ter a retenção do cliente, e sem as pessoas nada disso vai acontecer, né? O gestor ele não tem como abrir a academia, entrar e fazer tudo sozinho, né? Estou considerando aí uma academia, não um personal, né? E conta aí um case,
que assim, como é que estava o antes, o durante e o depois, utilizando essa metodologia? Bom, eu vou usar esse exemplo de autonomia, tá? Então, que é um exemplo clássico, né? Então, quando a gente fez o NPS deles, né, tô falando dos motivadores, aí no caso, né, do NPS de motivação, a gente percebeu que a equipe, então, deu para a empresa. Ela tinha 8 de autonomia, 3 de excelência, porque eu somo tudo e faço uma, né, depois eu trato os individuais, mas eu vou no macro primeiro. Então, 8 para autonomia, 3 para excelência e um 8,3, um pouco a mais de 8, perto do 9, porque 9 para a gente aqui, o nosso corte é 9. Porque a gente tem que falar que as pessoas, elas têm que entregar resultado. Esse é o principal mote da metodologia, tá? Isso é uma coisa para deixar clara. As pessoas têm que gerar resultado, seja para a vida delas ou seja para a empresa. Essa é uma bandeira, tá, da gente aqui. Aí deu 8, 3 e 8 e pouco para autonomia, excelência e propósito. Quando a gente olhou isso, falou, pô, peraí, os caras sabem que eles não estão excelentes e o quanto de não excelentes eles estão que depende da empresa, num nível muito abaixo, mais ou menos como funciona o NPS mesmo, né, de 1 a 6, 6 e 7, 8, 9, 10. Uhum. E aí a excelência estava muito baixa, mas eles sentiam que tinha autonomia e achavam que o propósito deles estava alinhado com a empresa, porque eles gostavam de trabalhar ali. Então, quer dizer, quando você olha para isso, você fala, dono, essas pessoas têm potencial para melhorar resultado, está faltando qualificar a equipe. Uhum. Então, eles precisam se empoderar daquilo que eles são bons em fazer e eles têm potencial porque eles enxergam que ali é um lugar legal, eles estão ali, eles curtem. Claro que, putz, gente, se você for falar individualmente, você abre outras coisas, mas nós estamos falando do genérico. E aí eu falei, ó, a primeira coisa que você precisa fazer é montar um programa de qualificação dessas pessoas. Uma vez que você não seja um cara presente, você vai arrumar alguém presente. Usando aquele exemplo anterior. Uhum. E você agora precisa, então, através dessa pessoa, aumentar esse nível de excelência. Porque a hora que você aumenta o nível de excelência, você vai elevar o patamar de motivação dos 3 pilares. Porque não dá para deixar um pilar lá para baixo. Uma das coisas é uma recorrência nos treinamentos com a equipe. Treinamento de sábado, de domingo em dia santo não funciona. É ruim. A equipe não gosta, é humano, tá? É humano. É uma contingência, beleza. Dá para fazer de outra maneira, tá? Isso também não funciona. Pronto, falei. E aí eu falei, bom, vamos montar então um cronograma de treinamento. Que treinamentos? Porque não é para treinar de qualquer jeito. Aí a gente começou a fazer uma identificação das necessidades de treinar as pessoas e qualificar. Treinamento e desenvolvimento, né? Porque o termo já fala isso, né? Porque ele já tinha dito que uma das dores dele nesse quesito é de que as pessoas eram incompetentes. Sim, elas são incompetentes porque você não oferece recursos. Elas já estão te dizendo isso. Uhum. Aí a gente começou a fazer esse trabalho, aí 6 meses depois, né? O nível de excelência estava já 6, 7, aumentando bem, as pessoas já se sentiam, já tinham programa de avaliação de desempenho, já tinha treinamento que realmente solucionava problemas, né? E o nível de autonomia ficou um pouquinho maior, mas não tão maior. O nível de propósito também chegou bem perto do 9, quer dizer, eles começaram a gostar mais, né? Mas o mais legal foi o feedback dessa liderança. Eles começaram a se sentir mais presentes, mais participativos em reunião. Então, antes de tomar decisão sozinhos, eles estavam conseguindo melhorar uma competência que era frágil, que era a comunicação. Uhum. Porque aí eles comunicavam para esse gestor que estava mais presente, olha, a gente precisa disso, vamos fazer aquilo, montamos um cronograma de treinamento, as pessoas começaram a entregar melhores resultados e começaram a se sentir mais felizes no ambiente de trabalho. O clima melhora, assim, deixa de ser tóxico, sabe? Aquele ambiente onde ninguém conversa, cada um faz por si, quando você vai ver, tem retrabalho. Retrabalho é um baita sinal de toxicidade no ambiente corporativo. Então, começou a melhorar muito as relações. E um dos indicadores na empresa que reage rapidamente quando as pessoas se empoderam de conhecimento, de excelência,
é o cliente, né? Porque aí o cara fala, pô, esse cara tá atendendo melhor, as pessoas estão sorrindo mais, a gente pergunta, eles respondem, meu treino foi trocado no prazo certo. Sabe, coisas que são do dia a dia que você fala, nossa, custa você fazer isso, mas que custa? Porque se você não tá ligado, você não faz, né? É verdade. Aí, 6 meses depois, então, a gente fez isso, e agora a gente vai fazer, no meio do ano, de novo, um outro levantamento, porque a gente agora quer, ainda que a gente quer dizer, a ideia é manter no 9, tá? Uhum. Mas ainda que a gente se mantenha nesses patamares de 8, porque nós estamos tirando uma empresa de 3. Se eu fosse fazer uma reavaliação do nível de motivação conscientemente falando, eles iam entender, hoje, os depoimentos individuais são, eu tomava decisões que não serviam para nada. Que é um negócio que, se um dos sintomas de que talvez você possa precisar de uma metodologia dessa é esse, né? O seu colaborador está louco, cheio de ideia, que não dá para usar, porque não começa, não termina, porque não tem propósito ali. Ah, tá bom, vamos, sei lá, fazer uma aula experimental, uma aula na praça, sabe? Essas coisas que funcionam, mas que tem que ter um alinhamento de propósito conjunto para não ser uma coisa muito só pontual, porque tem que ter, entendeu? Então, esse talvez seja um motivo que você possa levar para o teu ambiente e falar assim, pô, acho que isso eu podia identificar se é legal, entendeu? Uhum. Não sei se eu falei demais aqui, mas... Não, eu ia te perguntar justamente isso, em que momento que o gestor ele tem que acender lá uma luzinha de alerta, assim, eu tô precisando, né, medir como é que essa galera tá, porque eu percebo que é muito no achômetro, né? O pessoal tá feliz ou não tá feliz, é no achômetro. Você conseguiu colocar numa metodologia, você tangibiliza o que as pessoas estão, o comportamento, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, você conseguiu colocar em número, né? Sim. Que é o que é feito com os clientes. Então, aí, que momento que o gestor, dá mais um exemplo, acende uma lampadinha ali para ele se mexer em relação a isso? Quando ele não sabe o que fazer. Ele vê, tem Pronto. algum... Assim, né? Quando ele não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer, eu tô atolada de tarefa, é tanta gente, super estressado, em vias de ter um burnout, em vias de cansado, né? Assim, não sei mais o que fazer, procuro uma consultoria, sabe? Esse momento talvez seja, porque quando ele não sabe o que fazer, ele precisa ter norte, né? A metodologia te ajuda a ter muitos nortes dentro da questão do comportamento, né? Eu vejo muitas academias me pedindo, Cris, até no próprio curso, alunos não só alunos, mas gente que sabe que eu trabalho com isso. Ah, você tem um modelo de pesquisa de clima? Eu falo, gente, as perguntas até da metodologia são as mesmas, tá? Mas, assim, é tão individual, né? Eu sempre digo, né? As empresas precisam de terapia, assim como as pessoas precisam, assim como as empresas têm personalidade, porque é o conjunto de todas as pessoas que dá personalidade, todas as pessoas aí 360, né? Dono, cliente, colaborador, né? Terceiros, enfim, todo esse ambiente 360, né? Que a gente fala de clima. Na verdade, pesquisa de clima é mais para enfiar o dedo no nariz do colaborador e tacar nele aquilo que ele não está fazendo. E não é por aí, entende? Então, assim, se você não sabe o que você pode fazer para melhorar o seu negócio, talvez medir a quantas anda o nível de satisfação das pessoas que trabalham para você pode ser um bom indicador de que você precisa avaliar isso. Porque a equipe, só para finalizar, a equipe... As pessoas se demitem dos seus chefes, tá? Elas não se demitem das suas empresas. Assim. Elas se demitem daquele ambiente. Elas se demitem dali, do ambiente. Pronto. Agora fala você. Eu concordo com você. Esse webinar, ele é curtinho mesmo, ele é de 30 minutos só para a gente levantar esse assunto, ainda que é um assunto diferente, né? Uma terminologia diferente, a gente bater um papo sobre isso, aí a gente queria trazer aqui para o pessoal que acompanha
o Gestão Fitness. Você que é super parceira, nossa, tudo que a gente inventa aqui você está dentro. Aí você está falando aí do gestor que não aparece, né, na semana, 2 vezes por semana. Eu lembro que uma vez você até escreveu, já faz um bom tempo, um artigo sobre gestor turista. Turista. Você chama de gestor até turista. Hoje o pessoal fala desse artigo. Então, é bem legal. E, bom, para a gente finalizar, para o pessoal que acompanhou, né, o webinar, o pessoal que vai assistir a gravação, esses temas que a Cris falou aqui, então, avaliação de desempenho, de treinamento e desenvolvimento, tem, sei lá, plano de carreira, tem uma série de temas que a Cris citou aqui, que fazem parte do SAC, que estão nos 2 cursos em que a Cris ministra dentro da escola Gestão Fitness, que é o curso de liderança e o curso de gestão de pessoas. São mais de 8 horas de conteúdo sobre gestão de pessoas. Eu tenho certeza, a Cris não falou, mas eu vou afirmar e já perguntar, que essa satisfação, envolvimento dos colaboradores reflete diretamente aí na hora que aumentou a motivação dos colaboradores, aumentou a retenção de clientes, melhorou os resultados. Às vezes não assim, nossa, vou explodir de vender de um dia para outro. Não, mas que com certeza a satisfação dos clientes, pelo menos isso melhorou, né? Então, com certeza. É o primeiro indicador quando você começa a se interessar pela sua equipe, a entender quantas andam. Pô, eles ficam felizes, né? É bom trabalhar num ambiente onde as pessoas se importam com você. É humano isso, pensa. Com você acontece isso. Vou até dar um exemplo da vida, né? Você começa a namorar uma pessoa e ele tem uma equipe de amigos de 10 anos e você chega lá, você é bonita, né? Todo mundo falando de um monte de coisa que aconteceu e você não sabe de nada, né? Então você fica super deslocado. A hora que as pessoas te acolhem e começam a se envolver com você e tem um respeito por você, ainda que você não faça parte daquilo, eles estão te trazendo para dentro. Isso é uma coisa muito gostosa da vida. Sim. Da vida, né? E, gente, uma empresa são pessoas em ação, né? Uhum. Então, assim, é muito mais saudável, muito mais produtivo, próspero, você ter um ambiente harmonioso para se trabalhar, porque isso, como eu disse, cascata, né? Isso espirra em todo mundo. E tem que começar do dono. Isso é uma dica que eu sempre dou. Não adianta dono contratar serviço de consultoria, né? Sei lá, e sair de cena. Não existe isso. Isso não acontece. Isso é tóxico. Não é bom. Bom, Cris, brigadão mais uma vez. Para o pessoal que assistiu o webinar, a gente está disponibilizando um link para o pessoal assistir durante 7 dias gratuitamente todos os cursos que quiser dentro da escola. A gente disponibiliza só para o pessoal que assiste o webinar, que é essa hora aqui conversando com a gente. Brigadão, Cris, mais uma vez, aí pelo participar de mais desse projeto com a gente. E até a próxima. Eu que agradeço. Use com saúde, tá? Com saúde não adianta. Tá bom? Então, brigadão, beijo. Beijão. Tchau, obrigada, tá? Tchau.